Existe um caramujo do tamanho de um dedo polegar que pode matar um ser humano adulto e para o qual a ciência ainda não desenvolveu um antídoto eficaz. Existe uma lagarta encontrada em árvores frutíferas no sul do Brasil que já foi responsável por mais mortes acidentais no país do que várias cobras famosas somadas. E existe uma criatura marinha tão transparente que é praticamente invisível debaixo d'água, capaz de interromper o funcionamento do coração humano em questão de minutos. Hoje você vai conhecer 10 dos animais mais venenosos do planeta, a maioria deles completamente desconhecida do grande público, muito mais perigosos do que cobras e aranhas famosas que você já ouviu falar centenas de vezes. Fica até o final, porque o número 1 dessa lista é considerado por muitos cientistas a criatura mais venenosa que já existiu na história do planeta Terra. Número 10. O ornitorrinco, o mamífero que ninguém espera que seja venenoso. Quando pensamos em animais venenosos, mamíferos praticamente nunca entram na conversa, e é justamente por isso que o ornitorrinco surpreende tanto. Nativo da Austrália, esse animal já é considerado bizarro por natureza, com bico de pato, corpo de lontra, cauda de castor e a capacidade rara de botar ovos, mesmo sendo mamífero. Só que existe uma característica ainda mais surpreendente escondida nas patas traseiras dos machos dessa espécie. Um esporão pontiagudo conectado a uma glândula capaz de produzir veneno. Esse veneno não costuma ser letal para humanos, mas os relatos de pessoas atingidas descrevem uma dor imediata e avassaladora, muito mais intensa do que a picada de qualquer inseto comum, capaz de se espalhar por todo o membro atingido e persistir por dias ou até semanas, resistente inclusive a analgésicos convencionais mais fortes. Cientistas acreditam que esse veneno evoluiu principalmente como ferramenta de disputa entre machos durante a época de reprodução, e não como mecanismo de defesa contra predadores, o que torna o ornitorrinco ainda mais incomum dentro do mundo animal, já que a maioria das espécies venenosas usa essa característica primariamente para se proteger ou para caçar. O mais curioso é que, apesar de décadas de pesquisa, os cientistas ainda não compreendem completamente todos os componentes químicos presentes nesse veneno, que parece combinar múltiplas toxinas distintas em uma única substância, algo raro mesmo entre animais peçonhentos mais estudados. Isso faz do ornitorrinco um animal genuinamente único na natureza, o único mamífero venenoso conhecido de porte considerável, escondendo essa característica surpreendente atrás de uma aparência que a maioria das pessoas associa apenas à fofura e à estranheza, nunca ao perigo. Número 9. A lagarta lonomia, o inseto mais mortal do Brasil. Encontrada principalmente na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a lagarta lonomia é uma das criaturas mais subestimadas do território brasileiro. Ela vive agrupada em troncos de árvores frutíferas, com uma aparência que lembra pequenos aglomerados de espinhos verdes e marrons, praticamente camuflada contra a casca das árvores, o que a torna extremamente fácil de tocar acidentalmente sem perceber sua presença. O perigo real dessa lagarta não está em uma picada única, como acontece com a maioria dos animais peçonhentos, mas sim no contato acidental com o grupo inteiro, já que múltiplos exemplares costumam ficar agrupados no mesmo local. Quando uma pessoa encosta sem querer nesse aglomerado, geralmente ao apoiar a mão em um tronco de árvore, o veneno liberado por dezenas de cerdas ao mesmo tempo pode causar uma reação extremamente grave no organismo, afetando diretamente a capacidade de coagulação do sangue. Em casos mais sérios, isso pode levar a sangramentos internos generalizados,
um quadro médico gravíssimo que precisa de atendimento hospitalar imediato com soro específico, atualmente produzido no Brasil justamente por causa da frequência desses acidentes na região sul do país. O que torna essa espécie ainda mais preocupante é justamente o fator surpresa. Diferente de uma cobra ou de uma aranha, que a maioria das pessoas reconhece instintivamente como perigo em potencial, a lagarta lonomia parece completamente inofensiva à primeira vista, quase decorativa em sua camuflagem entre galhos e folhas. Trabalhadores rurais da região sul do Brasil aprendem desde cedo a inspecionar cuidadosamente troncos de árvores antes de encostar as mãos. Um cuidado que virou parte da cultura de segurança local justamente por causa do histórico sério de acidentes envolvendo essa lagarta aparentemente inofensiva. Você já tinha ouvido falar dessa lagarta brasileira antes desse vídeo? Comenta aqui embaixo, porque o próximo item da lista é considerado por muito tempo o escorpião mais perigoso do planeta. Número 8. O escorpião Deathstalker, o perseguidor da morte do deserto. Encontrado principalmente em regiões desérticas do norte da África e do Oriente Médio, o escorpião Deathstalker carrega um nome que já entrega boa parte de sua reputação. De coloração amarelo-dourada e corpo relativamente pequeno, esse escorpião produz um dos venenos mais potentes, conhecidos entre todos os escorpiões do mundo. Uma combinação complexa de neurotoxinas capaz de causar dor extrema, febre alta, convulsões e, em casos raros, principalmente entre crianças, idosos ou pessoas com condições de saúde pré-existentes, complicações graves que podem levar à morte se o atendimento médico adequado não for providenciado rapidamente. O que torna esse escorpião especialmente estudado pela ciência, no entanto, não é apenas seu potencial de causar dano. Pesquisadores descobriram que uma toxina específica presente no veneno do Deathstalker, chamada clorotoxina, tem a capacidade rara de se ligar seletivamente às células de tumores cerebrais, ignorando praticamente por completo o tecido saudável ao redor. Essa descoberta abriu um campo de pesquisa médica extremamente promissor, com cientistas explorando o uso dessa toxina modificada para ajudar cirurgiões a identificar com precisão milimétrica as bordas exatas de tumores durante procedimentos cirúrgicos delicados, tornando esse escorpião, paradoxalmente, tanto uma ameaça quanto uma ferramenta valiosa para salvar vidas. Essa dualidade fascinante entre perigo genuíno e potencial medicinal revolucionário é exatamente o tipo de detalhe que transforma o escorpião Deathstalker em muito mais do que apenas mais um animal perigoso do deserto. Ele representa um lembrete poderoso de como a natureza frequentemente esconde soluções complexas dentro das próprias ameaças que ela cria, um padrão que se repete, aliás, em vários outros animais dessa lista. Número 7. A aranha-armadeira brasileira, a caçadora que anda pelo chão. Diferente da maioria das aranhas que constroem teias e esperam pacientemente por suas presas, a aranha-armadeira brasileira é uma caçadora ativa que se desloca livremente pelo solo de florestas, plantações de banana e ocasionalmente invade residências próximas a áreas de vegetação densa, especialmente durante a noite. Esse comportamento errante é justamente um dos motivos pelos quais essa espécie é responsável por um número significativo de acidentes registrados anualmente no Brasil. Muito mais do que aranhas que permanecem escondidas em teias isoladas. O veneno dessa aranha contém uma combinação de toxinas que afeta diretamente o sistema nervoso, podendo causar dor intensa e imediata no local da picada, sudorese excessiva, alterações na pressão arterial e, em casos mais graves, especialmente em crianças pequenas,
complicações sérias que exigem atendimento médico urgente com soro antiaracnídico específico, amplamente disponível na rede de saúde brasileira, justamente devido à frequência histórica desses acidentes em regiões de plantação de banana e cana-de-açúcar. Curiosamente, assim como aconteceu com o escorpião do item anterior, cientistas descobriram que componentes específicos do veneno dessa aranha têm potencial medicinal surpreendente. Pesquisas conduzidas por universidades brasileiras identificaram substâncias nesse veneno capazes de estimular a produção de óxido nítrico no organismo, um mecanismo que abriu caminho para pesquisas envolvendo o tratamento de disfunção erétil, de forma completamente independente e anterior a medicamentos comerciais já conhecidos pelo público. Mais uma vez, um animal temido e evitado por boa parte da população brasileira carrega dentro do próprio veneno que tanto assusta um potencial científico surpreendente que poucas pessoas conhecem. Se você já morou perto de plantação de banana no Brasil, talvez já tenha cruzado com essa aranha sem nem perceber o risco. O próximo item da lista vive escondido embaixo da areia, praticamente invisível, e é considerado um dos peixes mais perigosos do mundo. Número 6. O peixe-pedra, o mestre disfarçado da imobilidade. Encontrado em recifes de corais e áreas costeiras rasas de regiões tropicais, incluindo partes do litoral brasileiro, o peixe-pedra é considerado, por especialistas em animais marinhos peçonhentos, um dos peixes mais perigosos que existem, principalmente por causa de sua camuflagem praticamente perfeita. Sua textura irregular, coloração acastanhada e formato disforme fazem com que ele se confunda completamente com pedras e corais ao redor, permanecendo imóvel no fundo do mar por longos períodos, esperando presas se aproximarem. O grande perigo para humanos acontece quando alguém, sem perceber a presença do animal, pisa acidentalmente sobre ele em águas rasas. As espinhas dorsais do peixe-pedra, ativadas justamente pela pressão do pisão, injetam um veneno extremamente potente diretamente no pé da vítima, causando uma dor descrita por muitas pessoas como uma das mais intensas já sentidas na vida, comparável, segundo relatos, a uma sensação de queimadura profunda, combinada com choques elétricos, que pode se espalhar por toda a perna em questão de minutos. Casos graves, sem tratamento médico rápido, podem evoluir para complicações sérias envolvendo o sistema cardiovascular. Justamente por causa desse risco real em praias tropicais, autoridades de saúde de diversos países desenvolveram protocolos específicos de primeiros socorros para picadas de peixe-pedra, recomendando imersão do local afetado em água bem quente, que ajuda a neutralizar parcialmente as toxinas, seguida imediatamente de atendimento médico especializado. Em regiões onde essa espécie é comum, moradores locais desenvolvem o hábito de arrastar os pés ao caminhar em águas rasas, em vez de dar passos diretos, uma técnica simples que reduz drasticamente o risco de pisar diretamente sobre um peixe-pedra camuflado na areia. Número 5. O polvo de anéis azuis, pequeno, colorido e extremamente perigoso. Do tamanho aproximado de uma bola de golfe quando adulto, o polvo de anéis azuis é encontrado principalmente em poças de maré e recifes rasos do Oceano Pacífico, especialmente próximo à Austrália e ao Sudeste Asiático. Em condições normais, esse polvo apresenta coloração acastanhada relativamente discreta. Mas quando se sente ameaçado, exibe anéis de um azul elétrico vibrante espalhados por todo o corpo. Um aviso visual claro de que aquele pequeno animal, apesar do tamanho minúsculo, carrega um dos venenos mais potentes de todo o reino animal marinho.
O veneno desse polvo contém uma neurotoxina extremamente poderosa, capaz de causar paralisia progressiva no corpo humano em questão de minutos após uma picada, que muitas vezes é praticamente indolor no momento inicial, o que torna o acidente ainda mais perigoso, já que a vítima pode não perceber imediatamente a gravidade da situação até os primeiros sintomas de paralisia começarem a aparecer. Sem intervenção médica rápida, incluindo suporte respiratório artificial em casos graves, essa paralisia pode afetar os músculos responsáveis pela respiração, tornando esse pequeno polvo um dos poucos animais marinhos capazes de matar um adulto saudável em questão de minutos. O mais alarmante é que até hoje não existe antídoto específico desenvolvido para o veneno do polvo de anéis azuis. O único tratamento eficaz conhecido é o suporte respiratório contínuo em ambiente hospitalar, até que o corpo consiga, por conta própria, metabolizar e eliminar a toxina ao longo de várias horas. Justamente por essa combinação de veneno extremamente potente, a ausência de antídoto e aparência enganosamente pequena e colorida, mergulhadores e turistas em regiões onde essa espécie ocorre recebem treinamento específico para jamais tocar em polvos pequenos e coloridos encontrados em poças de maré, por mais fascinante e inofensivo que o animal possa parecer à primeira vista. Você conseguiria reconhecer um polvo de anéis azuis se cruzasse com um em uma praia? Deixa nos comentários se você já visitou alguma região onde essa espécie é encontrada, porque o próximo animal da lista vive completamente adaptado à vida no oceano aberto. Número 4. A cobra do mar de Belcher, considerada por muitos a serpente mais venenosa do planeta. Encontrada principalmente nas águas do Sudeste Asiático e norte da Austrália, a cobra do mar de Belcher passa praticamente toda a sua vida no oceano, tendo se adaptado ao longo de milhões de anos com uma cauda achatada em formato de remo, perfeita para nadar com eficiência entre recifes de corais. Segundo diversos estudos toxicológicos, o veneno dessa serpente é considerado gota por gota, um dos mais potentes já registrados entre todas as cobras conhecidas no mundo, superando inclusive espécies terrestres consideradas extremamente perigosas. A boa notícia, se é que existe alguma nessa história, é que a cobra do mar de Belcher tem um temperamento naturalmente dócil e pouco agressivo, raramente atacando humanos, mesmo quando manuseada por pescadores durante a retirada acidental de redes de pesca. Estudos indicam que, na maioria dos encontros documentados entre essa serpente e seres humanos, ela prefere fugir ou simplesmente ignorar a presença humana, e mesmo quando morde defensivamente, frequentemente o faz sem injetar veneno. Um comportamento chamado tecnicamente de mordida seca, que serve mais como aviso do que como ataque efetivo. Ainda assim, quando o veneno é efetivamente injetado em uma mordida completa, os sintomas podem incluir dor muscular progressiva, dificuldade respiratória e, sem tratamento adequado com soro antiofídico específico, complicações potencialmente fatais em questão de horas. Justamente por combinar um veneno extremamente potente com um comportamento naturalmente pacífico, a cobra do mar de Belcher se tornou um exemplo clássico usado por biólogos para explicar aos estudantes que o nível de perigo real de um animal depende não apenas da potência do seu veneno, mas também, e muitas vezes principalmente, do seu comportamento natural diante de humanos. Número 3. O caramujo cone geográfico, o cigarro dos caramujos, que mata em minutos. Entre mergulhadores e biólogos marinhos, o caramujo cone geográfico carrega um apelido sinistro: cigarro dos caramujos. Uma referência direta ao fato de que, segundo a lenda popular entre mergulhadores, uma pessoa picada por esse caramujo teria apenas tempo suficiente para fumar um cigarro antes que os sintomas graves começassem a aparecer.
Encontrado em recifes de corais tropicais do Indo-Pacífico, esse caramujo de concha bonita e padrões geométricos elaborados esconde um dos sistemas de veneno mais sofisticados de todo o reino animal. Diferente da maioria dos animais peçonhentos que injetam veneno através de picadas ou mordidas relativamente simples, o caramujo cone geográfico utiliza um mecanismo conhecido como dente-arpão. Uma estrutura pontiaguda disparada em alta velocidade diretamente do corpo do caramujo, capaz de perfurar até mesmo neoprene de roupas de mergulho e injetar uma mistura extremamente complexa de neurotoxinas, composta por dezenas de compostos diferentes, atuando simultaneamente sobre o sistema nervoso da vítima. O veneno é tão potente que, historicamente, não existe antídoto específico eficaz desenvolvido para casos graves, e o tratamento médico se baseia principalmente em suporte respiratório intensivo, até que o organismo consiga eliminar naturalmente as toxinas ao longo de várias horas. Um processo que pode ser fatal sem assistência médica imediata e especializada. Curiosamente, assim como aconteceu com outros animais dessa lista, pesquisadores descobriram que componentes específicos desse veneno complexo têm potencial promissor para o desenvolvimento de novos analgésicos extremamente eficazes contra dores crônicas severas, já que algumas dessas toxinas conseguem bloquear sinais de dor no sistema nervoso humano com uma precisão que os medicamentos convencionais ainda não conseguem replicar completamente. Número 2. O sapo dourado venenoso, pequeno o suficiente para caber na palma da mão. Nativo das florestas tropicais da costa do Pacífico colombiano, o sapo dourado venenoso, também conhecido cientificamente como Phyllobates terribilis, é considerado por muitos cientistas o animal terrestre mais tóxico do mundo. Um título impressionante para uma criatura que raramente ultrapassa 5 centímetros de comprimento. Diferente da maioria dos animais dessa lista, que injetam veneno ativamente através de picadas ou mordidas, esse sapo produz uma toxina extremamente potente que fica armazenada em glândulas espalhadas por toda a sua pele, servindo como mecanismo de defesa passiva contra predadores que tentem atacá-lo. A quantidade de toxina presente em um único exemplar adulto é tão concentrada que, segundo estimativas científicas, seria teoricamente suficiente para afetar gravemente dezenas de seres humanos adultos, caso entrasse diretamente na corrente sanguínea através de algum ferimento aberto, já que a simples exposição da pele intacta ao sapo, embora não seja recomendada, apresenta risco significativamente menor do que o contato com mucosas ou cortes na pele. Populações indígenas da região onde esse sapo vive, historicamente, utilizavam pequenas quantidades cuidadosamente extraídas dessa toxina para revestir a ponta de dardos utilizados durante atividades de caça tradicional. Uma prática que deu origem, inclusive, ao apelido popular de sapo-flecha, usado para toda essa família de anfíbios coloridos. A coloração extremamente vibrante desse sapo, geralmente em tons de amarelo, laranja ou dourado intenso, não é coincidência. Na natureza, esse padrão de cores chamativas funciona como um aviso visual claro para predadores em potencial, um fenômeno biológico conhecido como aposematismo, que basicamente comunica: eu sou perigoso, não se aproxime. Curiosamente, sapos dessa espécie criados em cativeiro, longe de sua dieta natural, composta por determinados insetos específicos das florestas colombianas, gradualmente perdem grande parte da capacidade de produzir essa toxina potente, uma descoberta que revelou aos cientistas que boa parte do veneno desse animal vem justamente daquilo que ele consome no ambiente selvagem, e não exclusivamente de sua própria genética.
E chegamos ao número 1, considerada por muitos especialistas a criatura mais venenosa que já existiu na história documentada do planeta. Número 1. A água-viva-caixa, o predador quase invisível que pode matar em minutos. Encontrada principalmente nas águas costeiras do norte da Austrália e de partes do sudeste asiático, a água-viva-caixa possui um corpo praticamente transparente, em formato de cubo, com tentáculos que podem se estender por vários metros de comprimento, cada um coberto por milhares de células urticantes microscópicas. Essa transparência quase completa é justamente o que torna esse animal tão perigoso para banhistas e nadadores, já que fica praticamente impossível enxergá-la debaixo d'água até que o contato acidental já tenha acontecido. O veneno da água-viva-caixa é considerado, por diversos estudos toxicológicos internacionais, um dos mais rápidos e potentes de todo o reino animal, capaz de afetar diretamente o coração e o sistema nervoso de uma vítima em questão de minutos após o contato com os tentáculos. Casos documentados na Austrália registram vítimas que, dependendo da extensão do contato com os tentáculos e da quantidade de veneno recebida, apresentaram parada cardíaca antes mesmo de conseguirem sair sozinhas da água, tornando essa espécie responsável por um número significativo de mortes registradas em praias australianas ao longo das últimas décadas, mais do que a soma de ataques de tubarão, crocodilo e cobras terrestres combinados na região. Justamente por causa desse perigo extremo, praias conhecidas por registrar presença dessa espécie na Austrália mantêm redes protetoras especiais instaladas na água e disponibilizam vinagre em postos de primeiros socorros espalhados pela orla, já que a aplicação imediata de vinagre sobre tentáculos ainda presos à pele ajuda a neutralizar células urticantes que não foram ativadas, evitando que liberem ainda mais veneno, embora o tratamento definitivo para casos graves exija atendimento hospitalar imediato com suporte cardíaco especializado. A combinação entre transparência quase perfeita debaixo d'água, veneno extremamente potente e capacidade de agir em questão de minutos é exatamente o que posiciona a água-viva-caixa como, segundo consenso entre boa parte dos especialistas em toxicologia animal, a criatura mais perigosa e mortal já documentada em toda a história natural do planeta. Dessas 10 criaturas, qual você não fazia ideia que existia antes desse vídeo? Foi o ornitorrinco venenoso, a lagarta brasileira quase invisível entre os galhos, ou a água-viva transparente capaz de parar um coração em minutos? Me conta aqui embaixo qual desses animais mais te surpreendeu e se você já teve algum encontro de perto com alguma criatura peçonhenta na vida real. Se você chegou até aqui, deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo curiosidades assustadoras como essas toda semana. Se inscreve no ListaCore para não perder o próximo Top 10, porque a próxima lista pode revelar criaturas ainda mais surpreendentes e desconhecidas espalhadas pelo mundo. Até a próxima!